Olá, querido irmão, querida irmã, que a paz de Jesus esteja no seu coração e na sua vida. Aqui é o João Cláudio da comunidade Missão Novo Caminho. Estamos mais um dia com um minuto de bênção com a palavra. A liturgia desta segunda-feira nos apresenta o Evangelho de São Lucas, capítulo 4, os versículos 16 a 30. O Evangelho nos diz assim: Dirigiu-se a Nazaré, onde se havia criado. Entrou na sinagoga em dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Desenrolando o livro, escolheu a passagem onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. E, enrolando o livro, deu-o ao ministro e sentou-se. Todos quantos estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu este oráculo que vós acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se admiravam das palavras de graça que procediam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Então lhes disse: Sem dúvida me citareis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Todas as maravilhas que fizeste em Cafarnaum, segundo ouvimos dizer, faze-as também aqui, na tua pátria. E acrescentou: Em verdade eu vos digo, nenhum profeta é bem aceito na sua pátria. Em verdade eu vos digo, muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando se fechou o céu por 3 anos e meio, e houve grande fome por toda a terra. Mas a nenhuma delas foi mandado Elias, senão a uma viúva em Sarepta, na Sidônia. Igualmente havia muitos leprosos em Israel, no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi limpo, senão o sírio Naamã. A essas palavras, encheram-se todos de cólera na sinagoga. Levantaram-se e lançaram-no fora da cidade e conduziram-no até o alto do monte sobre o qual estava construída a sua cidade, e queriam precipitá-lo dali abaixo. Ele, porém, passou por entre eles e retirou-se. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos começando, queridos irmãos e irmãs, hoje nessa segunda-feira, dia 1º de setembro. Estamos iniciando no mês de setembro, o mês em que a igreja, de maneira particular, celebra e dedica com mais ênfase a palavra de Deus, a Bíblia, a Sagrada Escritura. E vemos aqui a narrativa do Evangelho de São Lucas, mostrando Jesus ao iniciar o seu ministério público, depois que ele ali é batizado no Rio do Jordão, por João Batista, ali recebe a investidura da força do Espírito que o conduz para o deserto, e depois daqueles 40 dias de tentação, vai dizer aqui o Evangelho, Jesus volta cheio da força da graça de Deus para então começar o seu ministério público. E vemos aqui, queridos irmãos e irmãs, Jesus ali no dia de sábado, na reunião comum do judeu ali na sinagoga, Jesus tomando a palavra de Deus, ou seja, a leitura do Antigo Testamento do livro do profeta Isaías. Jesus, ao ler aquela passagem, ele coloca para aquelas pessoas na sinagoga: Hoje se cumpriu esta palavra da Escritura que vós acabais de ouvir. Vemos, queridos irmãos e irmãs, Jesus ali, já no início do seu ministério, mostrando para todas as pessoas que toda a Bíblia, toda a Sagrada Escritura, tudo aquilo que foi escrito e narrado no Antigo Testamento vai de maneira direta falar dele próprio. Por isso é que Jesus coloca na primeira pessoa, ao ler ali a profecia de Isaías, dizer, o Espírito do Senhor está sobre mim, ou seja, aquele que viria como ungido de Deus, o Cristo, é ele, Jesus de Nazaré. Por isso é que algumas pessoas
ao ouvir essas palavras de força, de graça, vão dizer: nós não conhecemos este homem, ele não é filho de José, filho de Maria? E vemos, queridos irmãos e irmãs, Jesus então mostrando para aquelas pessoas naquele dia na sinagoga que a Sagrada Escritura vai falar dele, né? Ou seja, toda a promessa messiânica que o povo judeu esperava, agora já não precisa mais esperar, porque ele chegou. Vamos ver lá depois, né, na paixão, na morte, que infelizmente muitos dos judeus, a grande maioria dos judeus, não entenderam, e não somente não entenderam, como não aceitaram esta verdade de fé, não creram que ele é o Cristo, o Messias, o Senhor, aquele que devia de vir. Vemos, irmãos e irmãs, hoje, nesse Evangelho, aquele que é a palavra de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo divino que se fez carne, mostrando que a palavra de Deus vai falar de uma pessoa, que é o próprio Jesus. Ou seja, todo aquele que ouve a palavra de Deus, que medita a palavra de Deus, que entra em contato com a palavra de Deus, não está ouvindo uma palavra qualquer. Está ouvindo a boca, a palavra do próprio Deus. E como Jesus ali, ele toma sobre si esta profecia, quando ali vai dizer, né, do Messias que deveria vir para cumprir o ano da graça de Deus, ou seja, realizar a restauração e a libertação do povo escolhido de Deus. Anunciar a boa nova aos pobres, aos cativos, a restaurar a vista aos cegos, libertar os presos, enfim, toda essa graça de libertação que a própria palavra realiza. Por isso é que Jesus coloca na primeira pessoa, e esta palavra no sentido presente: o Espírito do Senhor está sobre mim. Veja, querido irmão, querida irmã, a Sagrada Escritura, a palavra de Deus, não é apenas a palavra em si, escrita, né, enquanto verbo, palavra, mas essa palavra, como depois o apóstolo São Paulo vai dizer ali, esta palavra que é uma palavra viva e que, portanto, comunica a vida do próprio Deus, comunica o Espírito do próprio Deus. Essa palavra não é uma palavra morta, é uma palavra que comunica o Espírito de Deus. Hoje, querido irmão, querida irmã, Jesus, quando assume ali no seu ministério público esta palavra de Deus sobre a sua vida e a encarna no hoje. Veja a palavra colocada, né? Hoje se cumpriu esta palavra. Jesus nos convida da mesma forma também nós experimentarmos a força e a graça da palavra de Deus na mesma forma. Ou seja, nós ao ouvirmos, ao meditarmos, ao acolhermos a palavra de Deus, poder também experimentar a mesma força, a mesma graça que Jesus pôde experimentar ao proclamar essa verdade. Hoje se cumpriu esta palavra. O Espírito do Senhor está sobre mim. Todas as vezes, queridos irmãos e irmãs, que nós entramos em contato com esta palavra, com a Bíblia, com a Sagrada Escritura, podemos ter a mesma experiência, a mesma certeza. O Espírito do Senhor vem sobre nós. E esta palavra que não é apenas lá do Antigo Testamento, mas é uma palavra que se encarna, que se cumpre hoje na profecia das nossas vidas, esta palavra também pode e quer realizar hoje a mesma graça em nós. Por isso, querido irmão, querida irmã, você que me ouve hoje nesse minuto de bênção, que hoje a palavra de Deus chegue até o teu coração. Esta palavra que você medita e que você me ouve hoje nesse minuto de bênção. Assim como Jesus proclamou, hoje esta palavra se cumpre. Que hoje, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus cumpra na sua vida uma nova graça, uma nova bênção da parte de Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família.